Boa tarde para todos. Aqueles que nos acompanham também, muito boa tarde. Cumprimento vocês, evidentemente. O Padre Marcos, que é uma alegria estar com ele, com a irmã religiosa também, que está conosco. E a alegria de estarmos aqui junto com os nossos intercessores. Eu jamais imaginava que estaria junto com o Padre Sopótico, com a Santa Faustina e com João Paulo II. Então estamos em boa companhia, estamos bem protegidos, bem indicados também por esses que nos trouxeram a alegria desta comunhão e desta partilha. Antes de iniciar a minha fala, uma palavra aí do diário número 1601. O Senhor me fez conhecer quanto deseja a perfeição das almas. As almas eleitas são como luzes na minha mão, luzes que lanço na escuridão do mundo e o ilumino. Como as estrelas iluminam a noite, assim as almas eleitas iluminam a terra. E quanto mais perfeita é a alma, tanto mais luz lança em torno de si e alcança mais longe. Pode ser oculta e desconhecida até aos mais próximos, porém, a sua santidade reflete-se nas almas até nos mais distantes confins do mundo. E esse confim do mundo é Presidente Venceslau. É a nossa região, é a nossa paróquia, a nossa comunidade, o nosso distante e grande Brasil que nos acompanha. E eu quero falar um pouco sobre Santa Faustina, mas de forma a apresentar o meu livro, que há 2 anos praticamente iniciava escrevendo algumas intenções que eu tinha na mente a respeito de Santa Faustina. Eu conheço Santa Faustina pelo ouvir dizer há muitos anos, porém, nunca me apresentaram Santa Faustina do tamanho que ela certamente foi. Me apresentaram uma forma que depois eu percebi bastante equivocada a respeito da sua vida. Bem depois, acabei adquirindo o diário de Santa Faustina e ele ficou ali na minha estante, esperando o dia oportuno de eu abri-lo e começar a entender algumas coisas que parece que naqueles momentos eu não a entendia. Aí comecei a ler com calma um pouco do seu diário e acabei anotando algumas ideias. E há uns 2 anos atrás, eu iniciava a escrever algumas ideias a respeito de Santa Faustina. E o nosso livro retrata justamente uma espécie de introdução ao seu diário. Fiquei olhando Santa Faustina, comparando a vida dela com a minha caminhada como padre, como pastor. Isso foi me impactando. E a vida de Santa Faustina foi me dando uma alegria que parece que eu não a tinha há muito tempo. E essa alegria da convivência com os escritos de Santa Faustina me deu toda a intenção, o desejo de começar a escrever sobre ela. Pois bem, iniciei as escritas, o escrito, depois a editora acabou aceitando a publicação, depois a editora Loyola me publicará um livro a respeito de Santa Faustina e os anjos, e assim nós vamos talvez
né, se Deus quiser e se a providência divina me ajudar, enquanto eu tiver um pouco de vida, irei escrevendo e divulgando esta intenção, essa pessoa que eu acabei conhecendo, chamada Santa Faustina. Santa Faustina, sem a pretensão de apresentá-la, porque, primeiramente, eu não sou um padre religioso, sou um padre diocesano, e você sabe que o padre diocesano tem umas ideias, às vezes, um pouquinho equivocada a respeito de algumas devoções. Como eu já estava me habituando a escrever a vida de muitos santos, que na tradição parece que eles ficaram esquecidos, veio-me a intenção e o desejo de escrever sobre Santa Faustina. E foi uma alegria muito grande descobrir no seu diário coisas que eu sabia, mas não sabia transmiti-la ou escrever. Para mim é mais fácil escrever do que falar. Falar certamente não é fácil, é difícil, por isso que eu acabei escrevendo também algumas folhas para completar o meu pensamento. A irmã Elizabeth Spack, ela comenta na introdução do nosso livro diário, falar em livro diário, a nova edição, com papel bíblico, não ficou bom, ficou excelente. E valeria a pena a gente ter esse texto conosco. Parabéns a quem teve essa ideia espetacular de fazer essa edição, que certamente acaba contribuindo mais com o conhecimento e a divulgação sobre Santa Faustina. Dizia aquela irmã na introdução ao diário: o diário revela toda a profundidade da sua vida espiritual. Uma atenta leitura dos seus escritos proporciona uma imagem de alto grau de união da sua alma com Deus. Grandes dons lhe foram dados por Deus e ela se esforçou e lutou continuamente sobre a via da perfeição cristã. Nosso Senhor concedeu-lhe grandes graças, o dom da contemplação, o profundo conhecimento do mistério da misericórdia divina, as suas visões, as suas aspirações, os estigmas ocultos, o dom da profecia e discernimento, e também o dom só raramente concedido aos esponsais místicos. Santa Faustina traz todos esses conteúdos naquela pequena imagem que é a sua figura. Às vezes a ideia que nós temos que Santa Faustina era uma mulher que tinha uns 2,5 metros, mas era uma mulher frágil, mas ela nutria dentro de si aquilo que a fragilidade humana não é capaz de manter e suportar. Ela começou a refletir algo que todos talvez sabiam, mas nunca ninguém teve a coragem e a oportunidade de falar sobre o tema da misericórdia. Faustina teve uma vida com Jesus, com jejuns e sacrifícios. A sua vida certamente foi difícil, uma vida marcada pela dor e pelo sofrimento. Certamente nesse tempo de pandemia, a gente deveria descobrir Santa Faustina com bastante unção, com bastante alegria, e ver que o seu sofrimento era um sofrimento redentor, porque ela em si mesma, ela trazia os estigmas do sofrimento do seu Redentor Jesus. Faustina teve essa vida difícil, bem antes de tornar religiosa. É curioso que a santidade de Santa Faustina não se inicia quando ela chega ou ela entra ao convento.
Desde pequenininha era uma menina decidida, determinada. Ela queria ser freira e queria ser santa. Nascia daquela experiência uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Santa Faustina era uma ilustre filha de Deus aqui na terra. As almas que se propõem ao serviço divino se encantam com a beleza de Deus e se apaixonam pela graça da forma descomunal. Não dá para descrever nem entender essa efusão do Espírito em sua vida. Foi atingida por tormentos interiores da chamada noite escura da sua vida. Está aqui no livro de Santa Faustina, introdução no capítulo, na página 8ª. Faustina chamava-se Helena, não se sentindo acolhida pelos familiares em sua vocação, se subtrai por alguns anos, fica escondida e um tanto desolada. Desejava fazer perecer o presente divino, mas como? Impossível ficar protelando o chamado. Jesus a questiona de forma corajosa, dizendo para ela: até quando hei de ter paciência contigo? E até quando tu me desenganarás? Faustina teve esse encontro bonito com Deus, mas também teve um encontro de muitos questionamentos. O tempo passa, mas a santa continua o seu intento. Faustina não era mulher de decidir. Faustina era uma mulher decidida, é o que nós hoje chamaríamos de mulher realizada, empoderada. Aquela humilde freira que ficava no convento subtraída e realmente desconhecida, animava dentro de si um valor de uma experiência fantástica com Deus, que nem as próprias irmãs a entendiam. Faustina nutria dentro de si uma experiência mística, que é aqui que está o coração da espiritualidade de Santa Faustina. O tempo passa, mas a santa continua o seu intento. Ela não desanima. É uma mulher que viveu tão pouco tempo, mas viveu uma intensidade de Deus que era fora de comum. Faustina trouxe para o seu tempo aquilo que estava escondido, que era a necessidade da mística. A mística é uma vocação única e exclusiva. Ela é quase inimaginável. Fazia séculos que nós não víamos um místico. Os últimos místicos haviam passado pelo mundo há vários séculos. Faustina refaz esse caminho. O místico caminhava por nossas terras há um século e pouquinho atrás. O místico é aquele que entra na relação com a divindade de forma sutil, suave, sereno. Quase imperceptível, adentra no escondimento da sua alma para resgatar e trazer à tona a chama esquecida e apagada pelo tempo. Ninguém falava mais de misericórdia. A misericórdia não era adorada, nem era profetizada, nem era também proclamada. Santa Faustina não nos trouxe a expressão em seu diário. Parecia estar alheia à sua conduta, ou não se conhecia a expressão, ou se omitiu de uma vez. É claro que Faustina não fala que ela era uma mística, e nem que era também carregada de espiritualidade, porque ela tinha consciência da sua fraqueza e da sua pequenez. Os místicos não se apresentam de forma a esbanjar aquilo que eles têm dentro de si.
Os místicos, eu escrevo no meu livro, são diferentes e extravagantes. Não parece notar algo extraordinário na sua vida. Normalmente eles têm um diretor espiritual que ajuda a descobrir e a valorizar as revelações que vão aparecendo. Normalmente os místicos escrevem cartas, fazem diários e anotações em seu caderno. É isso que começou a acontecer com Santa Faustina. Ela tinha um bom diretor espiritual e seu diretor espiritual vai orientando a sua confidente para que ela começasse a escrever. E ele foi examinando e olhando tudo aquilo que ela escrevia. Os místicos são diferentes, extravagantes, como eu disse. Os místicos não vivem de sonhos imaginários. Não parece notar algo extraordinário na sua vida. Normalmente eles têm um diretor espiritual. Os místicos não vivem de sonhos, como eu disse. Eles têm um pé na realidade. Todos foram semelhantes aos profetas. Faustina revela em seu diário 2 dimensões que são recado aos seus devotos: o diálogo com Jesus e a escatologia subjacente em suas páginas. Precisava cuidar da alma sem se despreocupar com o corpo social. Justamente aparece ali não somente a experiência de Faustina, mas aparece também à tona as obras de misericórdia. Faustina soube fazer essa transição, essa passagem entre o seu mundo religioso com a sua realidade que ela vivia lá dentro do convento. Vivia-se naquele tempo, tempos sombrios. Era o mundo da Polônia, era uma nação fraccionada pela emergência da guerra e o sistema político era contagiante no que se referia ao medo do comunismo. Curiosamente, ela não deixa transparecer esses aspectos sociais de forma a miúde nos seus escritos. E assim por diante, Santa Faustina vai trazendo à tona os grandes assuntos, que é primeiramente o assunto da mística. É curioso, quando nós lemos os textos de Santa Faustina, nós encontramos presente a mística. E hoje nós precisamos saber a diferença entre a mística e a espiritualidade. Faustina vivia essa mística de uma forma prazerosa no meio do seu mundo, no meio das irmãs. Ela não tinha uma mística separada. Faustina era extraordinária no seu mundo, no seu convento, na sua relação com os demais. Faustina tem uma relação muito grande com São Francisco de Assis e se assemelha na dimensão cotidiana. Francisco enfoca a confraternização universal e Faustina acena e evoca a comunhão com a Divina Misericórdia. E a Divina Misericórdia vai ser, na vida de Faustina, a grande descoberta de um mundo diferente daquilo que ela vivia no seu tempo. Francisco nos deixa no ano de 1226, com apenas 44 anos de idade. E Faustina falece em 1938, com 33 anos de vida. Ambos deixam esse mundo em idade bastante próximas. São mais de 700 anos da diferença que os separa entre um e outro. Os dois viveram experiência da mística, dos estigmas. Francisco de forma mais íntima e Faustina de forma mais escondida e interna. A dor e os sentimentos se aproximam da paixão redentora de Cristo. A dor certamente é igual para todos, indistintamente. Faustina anotou no seu diário, no número 203 seguintes,
durante esta quaresma, sentia frequentemente a paixão de Nosso Senhor no meu corpo, sentia no fundo do meu coração tudo que Jesus sofreu, embora exteriormente em nada se manifestasse meus sofrimentos, sabe deles apenas o confessor. O seu confessor foi o grande incentivador, aquele que a acompanhou nas suas tarefas mais difíceis. Santa Faustina é uma figura poliédrica, onde os pontos não se tocam, mas se espargem na medida em que adentramos nos seus escritos, normalmente no seu diário. Os seus objetivos do culto à Divina Misericórdia, destacamos 4 elementos: a contemplação da sua imagem, a oração do texto, a espiritualidade da misericórdia e a propagação da fé inseparável à misericórdia. A misericórdia é a contemplação adequada ao culto proposto em suas revelações. E Santa Faustina vai se revelando aos pouquinhos. E em cada caderno, daqueles 6 cadernos, Santa Faustina vai revelando, mostrando, indicando aquilo que a santa revelação de Jesus a ela foi lhe fortificando e dando sentido à sua alma. Dizia Santa Faustina: a minha alma estava submersa em felicidade inconcebível, e o Senhor fez-me experimentar toda a imensidão e o abismo da sua insondável misericórdia. Oh, se as almas quisessem compreender quanto Deus as ama, todas as comparações, mesmo as mais sutis e veementes, são apenas pálidos reflexos da sua comparação e da sua realidade. Enfim, queridos irmãos, Santa Faustina fala sobre a misericórdia, o amor infinito de Deus. Aquilo que existia e sempre existiu, que foi a misericórdia divina, Santa Faustina traz à tona. E aqui, a gente que gosta de Santa Faustina e começa a admirá-la, começa a observar, mas como é possível aquela humilde religiosa polonesa descobrir um segredo que todos conheciam, mas poucos valorizavam, que é a questão da misericórdia. A misericórdia é o coração de Deus. E ela, Faustina, descobriu isto na sua vida. Faustina trouxe à tona aquele assunto que estava esquecido. Certamente por esta razão, ou uma delas, ela ficou esquecida durante muitas décadas. Ninguém deu muito valor aos seus escritos. Depois de certo tempo, é que depois o futuro Papa João Paulo II, também polonês, é que vai trazer à tona aqueles escritos. E naqueles escritos estavam ali registrados tantas coisas fantásticas da teologia que ficou oculto durante séculos. Esses textos de Santa Faustina, revelado no seu diário, nos trouxe a alegria de uma convivência. Hoje vivemos tempos difíceis, tempo de penúria e tempo de uma volta à misericórdia de Deus. Hoje nós vivemos uma dimensão de tristeza muito grande, onde a gente precisa voltar a atenção à misericórdia. Às vezes nós nos confessamos, falamos dos pecados, falamos dos defeitos das pessoas, mas Faustina trouxe um assunto da misericórdia. A misericórdia é um assunto que nunca deve ser esquecido para nós. A misericórdia foi a base para alicerçar todas as nossas relações de perdão. Às vezes é difícil perdoar, e Faustina trouxe a misericórdia. Naquele tempo de Faustina,
ela ainda convivia com o chamado Concílio de Trento, e as ideias que se permeavam era a ideia da justiça divina. E a justiça divina, certamente, ela existe, mas Santa Faustina começa a abordar um tema diferente. Começa a falar da misericórdia. Como a misericórdia, ela destrona os nossos poderes. Como a misericórdia acaba e nivela também os nossos juízos. Às vezes a gente tem tanto juízo, condenamos tanto as pessoas, olhamos os pecadores, os pecados, e já começamos a não jogar pedra no sentido material, mas começamos talvez a fazer julgamento. As nossas comunidades estão cheias de pessoas bastante pecadoras, e pessoas que estão precisando da misericórdia, e só a misericórdia que atinge o coração de Deus. O coração de Deus não somente perdoa, ele é o coração cheio de misericórdia. E Santa Faustina, com uma santa mística, ela soube valorizar esta misericórdia. Santa Faustina é como fazendo parte desta grande relação dos místicos, que nos ensinam a base que é o amor e o aniquilamento da pessoa em função do Criador. Como é difícil viver a misericórdia divina. Quando eu escrevia o meu livro, eu imaginava na minha paróquia tantas pessoas que nos procuram, que me procuravam, buscando uma orientação, buscando mais do que um perdão. Elas buscavam a misericórdia, buscavam aquilo, um reconhecimento. A misericórdia não é dizer à pessoa que todos os pecados estão certos, não. Mas também não é direito nosso de achar que todos os pecados também levam para o inferno. Não porque eu possa ou não dizer sobre isso, é porque eu não tenho direito de dizer. Porque Deus também não nos julga na mesma dimensão e proporção que nós julgamos. Por isso que a divina misericórdia, a mística da divina misericórdia é infinita. E Santa Faustina, no seu diário, ela vai colocar tantos adjetivos a respeito da divina misericórdia. Ela vai falar do oceano divino da misericórdia, do abismo profundo da minha misericórdia, da insondável proporção do amor divino. Por isso que falar de Santa Faustina é falar de um mundo novo. É aquilo que nós chamamos na teologia de escatologia. Santa Faustina trouxe para nós esta realidade tão profunda e tão trágica para nós. Eu tenho tantos minutos ainda? Quem me controla? Estou no tempo, mas um minutinho, né, irmãos? Porque falar de Santa Faustina é tão bonito. São Bernardo, que é um santo que nasceu no ano de 1090, ele nos indicou os 4 beijos divinos do amante na história da salvação. O primeiro foi quando Deus beijou os homens do Antigo Testamento, sem intermediários. Por exemplo, o beijo de Moisés, que gaguejava, de Isaías, que tinha lábios impuros, de Jeremias, que não sabia falar porque era um menino, dos profetas que eram como mudos, e segundo foi o Deus da natureza humana, quando em Jesus se encarnou. E o terceiro foi quando Deus, o Verbo, beijou Jesus feito homem. E o quarto é quando cada um se reconheceu e acolheu a divindade do Verbo revelado na humanidade de Jesus Cristo. Faustina trouxe estes beijos humanizados na sua mística. A palavra e o conceito de misericórdia nos incomodam.
lembrava-nos o Papa João Paulo II. Sem delongas, a base da sua espiritualidade está no amor misericordioso, que tem o eco desta espiritualidade nos escritos do seu diário, que mencionaram a bondade de Deus ao mistério da encarnação, sendo tudo envolvido nesse amor divino, que se revela em bondade para com os homens. Assim, a irmã Faustina é conduzida a uma descoberta da presença de Deus em sua alma. A sua grandeza não está em simplesmente repetir o que dissera Santa Faustina no seu diário. Assim, a reflexão se transforma em vivência na espiritualidade prática. Cansar-se seria a pior das aventuras em busca de Deus. Muitos devotos não conseguem traduzir as suas aspirações divinas. As pessoas cansadas repetem sempre as mesmas coisas, não conseguem fazer nada de novo. A questão do terço, que de tão modesto se torna um peso. Certa vez, falando para alguém da comunidade a respeito da oração da Ave Maria, porque as pessoas, quando não têm a prática do rosário, do terço, elas ficam questionando, mas a Ave Maria demora tanto. E depois ela começou a perceber que a oração da Ave Maria se reza em segundos. Não é aquela oração compridíssima, porque tudo vai depender de quê? Da nossa disposição. E a Santa Faustina, antes de se aproximar no final do nosso livro, que é o livro que eu escrevi, falo sobre um pouquinho sobre a pastoral da misericórdia. Nesse sentido, o Papa Francisco acena a necessidade de uma igreja chamada Hospital de Campanha, que aqueça o coração das pessoas na sua proximidade. A pastoral da misericórdia seria a necessidade que nós temos de ser missionários da misericórdia, buscar os pecadores. Às vezes na nossa igreja nós valorizamos tanto os direitinhos, os que andam certinho, os que cumprem todos os regulamentos da igreja, e às vezes a gente se dedica tão pouco à misericórdia. A misericórdia é um assunto que nunca se esgota na vida comunitária. Como a nossa comunidade, a nossa paróquia está necessitada de pessoas misericordiosas, a começar pelo Padre misericordioso, que acolhe todas as pessoas na mesma dimensão. E os leigos, vocês, todos nós juntos, formaram essa grande corrente da misericórdia. Vivemos um tempo tão difícil, que é tão difícil a gente praticar a misericórdia diante de tanta injustiça, de tanta coisa negativa que nós vemos. O Diário de Santa Faustina nos ensina a meditar sobre esse sentido bonito e colocar na nossa vida a necessidade da mística. A mística é uma nova realidade. A mística não é simplesmente uma organização de um movimento espiritual, é o modo como nós vivemos. E Santa Faustina é esse modelo. Por exemplo, Santa Faustina tinha um hábito de rezar deitada no chão, de braços abertos. Imagine você o transtorno que essa mulher provocava, no convento pequeno, rezando ali, deitada diante do Santíssimo Sacramento, com os braços abertos. Se bem que ela pediu permissão, viu? Não foi assim, porque na maioria das vezes ela fazia essa oração no quarto dela, sozinho. Mas às vezes também exagerava um pouquinho, ficava lá rezando no chão assim, porque ela tinha essa expressão. Outra coisa que eu achei fantástica em Santa Faustina, que ninguém sabia no convento que ela estava escrevendo o diário. Ela fazia uma coisa assim muito íntima, e o padre Sopótico é quem a orientava. E é curioso que só depois da morte dela,
segundo tenho lido, né, é que descobriram que ela tinha deixado um grande tesouro, que era o que nós conhecemos, o diário. Queridos irmãos, existem tantas coisas, como diz Roberto Carlos, que nós poderíamos falar sobre Santa Faustina, mas não nos vem o momento nesse instante. A gente precisa descobrir em Faustina a misericórdia. O mundo de hoje, a minha paróquia, a minha comunidade necessita de pessoas misericordiosas e pessoas que tenham alegria em dizer: Jesus, eu confio em vós. Obrigado.